O tal do francês perguntou assim: o Gorosei não parece tão nervoso assim com a chegada do Nika. Eles sabiam que isso ia acontecer e provavelmente já tinham um plano para apagar a luz. Qual seria esse plano? Com os diálogos que aconteceram entre os Gorosei no capítulo passado, ficou bem claro que eles sim já sabiam que Nika ia aparecer e que em algum momento ele iria despertar. E sobre o plano deles, pensem comigo. Se você sabe que é iminente que seu inimigo vai aparecer e que não tem como evitar isso, o que você faria para que não fosse derrotado? Tirar todas as armas e a capacidade desse inimigo de te derrotar. Então eu acredito que o plano dos Gorosei é acabar com todas as formas de que o Luffy possa alcançar as armas ancestrais ou o próprio tesouro One Piece, e por isso uma das luzes a serem apagadas era a própria Vivi, pois a sua família tem o poneglyph que indica a Pluton, uma das armas ancestrais, e também por isso uma das fotos que o Win corta é a da Poseidon. Se a chegada do Nika é iminente, então eles vão tentar tirar as armas dele para que ele não possa derrotá-los. E vale a pena muito bem lembrar o que o Kaido falou no capítulo 985. Ele diz o seguinte: os Shichibukais foram abolidos. Foi uma prova da confiança de que o quartel-general da marinha tem uma nova força capaz de nos deter. Ou seja, o Gorosei, apesar de estar calmo depois do Nika ter sido despertado, significa que eles têm um plano, significa que nem tudo está perdido. Como o Léo mesmo falou, tem as próprias armas ancestrais que podem ser usadas a favor deles, e também tem a própria Robin, porque sem a Robin o Nika não pode alcançar seu objetivo final. Por isso que o capítulo mais recente finaliza com o Touro Verde chegando em Wano. Então nem tudo está perdido e os Gorosei ainda agem com total calma, porque eles têm ciência que tudo pode ser revertido a favor deles. Mas antes de mais nada, você está no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje eu tô aqui com meu amigo Leonardo. Fala aí, Léo. E aí, galera? E chegamos naquela semana que a gente não gostaria tanto de chegar, porque essa semana lança o capítulo 1053, o último capítulo antes do hiato que o Oda vai fazer de um mês. Ou seja, vai ser um mês bem longo sem One Piece, mas é claro, vai ter sempre conteúdo aqui no canal, inclusive vídeo de perguntas que a gente sempre faz lá no Instagram, @canal Supernovas. São perguntas, algumas teorias de vocês, alguns pensamentos que vocês fazem, que a gente acaba trazendo para vídeos como esse, que tem até uma playlist aqui no canal, onde a gente debate um pouco, discute um pouco sobre seus pensamentos. Então mandem perguntas lá que nas próximas semanas vai ter bastante. Mas sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. E começando aqui pelo Kawan, ele falou o seguinte: já pararam para pensar que o Zunisha pode ser uma das armas ancestrais? Com certeza, inclusive pela forma como a Poseidon é em relação às outras armas. Vamos lá. Uma das teorias que eu tenho em relação às armas ancestrais é a seguinte: todas elas seguem um padrão específico e o conjunto dessa arma leva o nome de um deus. Por exemplo, Poseidon. A princesa Shirahoshi é a Poseidon. Porém, a Poseidon como um todo, se você parar pra pensar, é a Shirahoshi, os Reis dos Mares e a Noa. Existe até aquele lance de condutor, cavalaria e carroça, mas não é bem isso que eu tô falando. É mais ou menos o conjunto todo da obra mesmo. Se pensarmos nisso em relação ao Momonosuke, que tem a mesma habilidade que a Shirahoshi, teríamos a Pluton, entre aspas. Por que a Pluton? Momonosuke, Zunisha e o tal navio, entre aspas. Vocês vão ver a gente falando sobre isso aí nos próximos vídeos do canal, principalmente com os spoilers que saíram, mas eu não vou entrar nos spoilers aqui. De qualquer forma, a minha teoria é de que Zunisha faça parte da Pluton, sendo Momonosuke, Zunisha e o tal navio Pluton. O que esse navio seria? Se vocês pararem para ver como um elefante era utilizado nas guerras medievais antigas, se você tivesse um elefante daquele com uma armadura, ele seria praticamente invencível. Zunisha é quase como uma ilha, como um navio, ele carrega um povo nas suas costas. A primeira introdução do Zunisha foi justamente o Jack atacando o elefante, para a gente ver como ele é frágil se ele não estiver protegido. E o que protegeria aquele elefante? Uma armadura. Agora pensem comigo, um dos Gorosei perguntou se Zunisha tinha ido embora de Wano, e quando ele recebe a resposta de que sim, o elefante foi embora, ele se dá conta que então as fronteiras não foram abertas. Então peraí, quer dizer que Zunisha é crucial para que as fronteiras sejam abertas? Será que ele tem que fazer alguma ação para que aquelas montanhas quebrem e a fronteira seja rompida? É claro que sim, até porque Momonosuke fala: Zunisha, eu não vou abrir as fronteiras nesse momento, e assim que ele diz isso, Zunisha aceita a ordem dele e vai embora. Ou seja, para que haja abertura, o Zunisha tem que estar lá. E pense comigo, aquele elefante é tão colossal quanto a montanha do país de Wano. Imaginem se Zunisha tivesse uma armadura, ele fosse como um navio que anda sobre o mar e que tivesse a capacidade de só com um ataque destruir uma ilha. É claro, um monstro colossal como aquele com uma grande armadura seria capaz de fazer isso com facilidade. E é isso que eu acredito que seja Pluton. A Uranus também pode vir a ser algo parecido, com alguém que controle uma grande fera e que também tenha algo que essa grande fera consiga usar ou controlar. E a próxima pergunta é do Patrick: vocês acham que o Kobe conseguiu capturar a boa Hancock?
E cara, como eu falei no começo desse vídeo, a gente vai começar a entrar no hiato de One Piece e logo em seguida o Oda vai vir com a sua saga final. Ou seja, a gente tá muito próximo de saber o que aconteceu com a Boa Hancock. Porém, lá na Jump Fest de 2020, o Oda deixou uma mensagem e nessa época o Wano estava no flashback do Oden. E no finalzinho da fala dele, dessa grande frase que ele fala sobre esse momento da obra, ele fala o seguinte: nesse ponto, o arco do País de Wano está atingindo seu ponto principal. Estou animado para desenhar essa parte do arco, então vamos lá. Por outro lado, Sabo vai, Vivi vai, Hancock vai, ok, chega. Ele para por aí para não entregar muito. O que esses três personagens têm em comum? A Vivi, provavelmente ela fugiu da Reverie junto com o Sabo, já que o Sabo, a última vez que a gente viu, foi ele lutando junto com os revolucionários contra Fujitora e Touro Verde, dois almirantes que são muito poderosos. Ou seja, Sabo provavelmente não venceu os dois claramente, já que a gente tá vendo o Touro Verde agora aqui em Wano, e provavelmente ele fugiu de lá, talvez junto com a Vivi. Ou seja, temos dois fugitivos aparentemente, já que a gente não tem nenhuma notícia do Sabo, e a Hancock, já que o Oda citou ela aqui nesses três, possivelmente também virou uma fugitiva, já que a gente viu o Kobe chegando em sua ilha e possivelmente o Kobe vai fazer uma amizade com ela, talvez até sugerindo uma fuga para ela não ser capturada. Então a resposta para essa pergunta, se o Kobe capturou ela ou não, é muito difícil que o Kobe faça isso, visto que assim que ele chegar lá na ilha dela, ele vai ver um grande cartaz do Luffy. Então é muito difícil que isso aconteça e a gente vai ter um plot twist. E a gente tá muito curioso para saber o que aconteceu com a Hancock. Inclusive a gente queria até que ela se tornasse uma imperadora, já que ela se chama Imperatriz Pirata. Isso se tornando realidade como Yonkou seria incrível, mas vamos ver aí o que o Oda nos aguarda. E a próxima pergunta aqui é do Vic, ele falou o seguinte: o que vocês acham que pode acontecer com a Nico Robin? Com a leve impressão que vai acontecer um time skip, ou então que o grupo revolucionário vai dar uma cartada bem grande. Estou achando que eles estão muito quietos na obra. Como vimos no último capítulo, o Ryukogu chegou no país de Wano e a Robin tá desaparecida. Muito provavelmente, sem dar spoiler, a Robin deve estar em algum lugar procurando poneglyphs ou até copiando o Red Poneglyph e vendo algum poneglyph que conte a história de Wano. Inclusive isso é muito importante porque Wano é o lugar onde se escreveram os poneglyphs. Então deve ter muita história contida nesse país, inclusive os próximos capítulos devem ter muito disso. Mas a todo modo, eu acredito que a Robin sim tá procurando por poneglyphs, ela deve estar em algum lugar relevante, como eu falei, ou com o Red Poneglyph ou com algum poneglyph de história. E sobre o futuro dela, eu acredito que ela não vai ser capturada. Eu acho que ela vai continuar com o chapéu de palha. O Oda não vai repetir mais ou menos o que aconteceu em Water 7. Eu acho que aquele arco já tá muito bem escrito para um resgate. Eu acho que não aconteceria isso de novo. Talvez só se fosse algo muito temporário, muito curto, assim, só do Luffy lutando com alguém para protegê-la. E sobre o futuro, ela vai ser uma peça-chave para tudo que vai acontecer na obra. Afinal, é ela quem pode ressuscitar as armas ancestrais. É ela quem pode ler os Red Poneglyphs, ou seja, chegar a Laugh Tale. E sobre o exército revolucionário, eles sim podem dar uma cartada, como o Vic falou. Até por eles terem passado o tempo com a Robin, o Dragon com certeza deve saber que ela lê Poneglyphs. E o Dragon nem precisa comentar que ele é inimigo mortal do governo mundial. Então o que a Robin descobrir pode ser muito importante para ele, e isso pode muito acontecer em um encontro entre ele e o Luffy, onde ele vai reencontrar a Robin. Muito provavelmente até pela declaração de guerra que aconteceu no Reverie, os revolucionários vão começar a se mover a partir de agora, até porque a gente vai entrar na saga final, e eles são cruciais para a derrota do governo mundial. E a próxima pergunta é do Lux. Vocês acham mesmo que o Ashura e o Izo morreram? Pelo menos no caso, só o Ashura faz sentido ele não querer as glórias, até pela construção do personagem. Mano, a gente tem um vídeo aqui relativamente antigo, onde a gente discute um pouco sobre as mortes em One Piece e como o Oda decide que personagem vai morrer e que personagem ele vai manter na obra. E nesse vídeo a gente acaba citando até o Kinemon. Nessa época já tinha acontecido o fato dele ter sido cortado no meio, o fato dele ter sofrido um grande ataque vindo do Kaido, com o hack do rei e tudo, e ele não ter morrido. Foi até uma crítica do vídeo. E realmente, cara, é bem triste que o Ashura Doji, realmente ele tem essa construção do personagem que é muito boa. Praticamente o Oda não deu tanto destaque como ele geralmente dá nas mortes em One Piece. Geralmente quando o Oda vai matar, a gente sabe muito bem, porque a construção é bem feita. Por exemplo, o próprio Kinemon. Quando o Kaido vai atacar o Kinemon, a gente vê toda uma cena emocionante do Momonosuke vendo o cara que protegeu ele, talvez o bainha principal que esteve com ele por todo esse tempo, desde Punk Hazard até agora o Wano. Então teve uma cena muito emocionante, para que daqui capítulos depois a gente vê que não, o Kinemon não tinha morrido, diferente do Izo e do Ashura, que teve uma morte meio que deixadas de lado. Faltou um pouco a gente sentir, inclusive agora no capítulo 1052, quando o Kinemon fala sobre eles, eu acho que o Oda poderia ter dado um pouco mais peso, mas a resposta é sim, eles morreram, e é importante que tivesse essas mortes aqui no campo de batalha, em uma guerra, é totalmente necessário, porém essas mortes, na nossa opinião, deveriam ter um pouco mais peso. E o Sam Marrone falou o seguinte: o jornal que chegou em Wano mostra detalhes sobre o desfecho de Sabo.
Muito boa pergunta, mas eu não acho que o Luffy vai resgatar o irmão dele. Por quê? Assim como aconteceu no caso da Robin, eu não acho que o Oda vai repetir a estrutura de um arco, assim como seria se o Luffy fosse resgatar o Sabo, que seria muito parecido com o Marineford. A não ser que houvesse uma construção totalmente diferente e o Luffy acabasse salvando o Sabo pelo motivo dele próprio estar invadindo Marijô e assim resgatar o irmão dele. Mas não acho que o Oda vai fazer aquele desvio de rota ou fazer o Luffy deixar o bando pra tentar ir resolver sozinho ou ir com o próprio bando, mas acredito sim que o jornal que chegou em Wano possa falar detalhes sobre o Sabo. A princípio eu acho que o Luffy não liga muito pra jornal, ele não vai querer ver tudo, a não ser que alguém do próprio bando fale: ô Luffy, isso aqui não é teu irmão? E aí ele toma um susto ou pensa no que vai fazer, ou o governo pode ter encoberto isso, ou o jornal antigo, que foi antes do Luffy enfrentar o Kaido definitivamente, porque aquele jornal foi o que informou algo sobre o Sabo. Talvez nesse novo que venha com as recompensas não tenha, mas o Luffy de alguma forma vai descobrir isso. Exatamente, velho. E galera, antes de continuar esse vídeo, a gente gostaria de lembrar a vocês a darem um like nesse vídeo caso estejam gostando. Essa com certeza é a melhor forma de ajudar o canal, porque assim o YouTube espalha nosso conteúdo com mais força na plataforma. É claro, você que ainda não é inscrito, considera nos seguir. A gente vai entrar agora nessa nova fase do mangá e seria muito bom ter você aqui batendo papo com a gente nessa reta final. Bom, obrigado a todos que fizeram isso e a todos que vão fazer isso agora. E o Carlos Eduardo Vieira falou o seguinte: vocês acham que agora o Luffy conseguiria vencer o Akainu no X1 para vingar o seu irmão Ace? Dado que Akainu, por mais que não conseguiria vencer o Barba Branca na guerra de Marineford, ainda desferiu golpes fatais nele. Esse assunto vai se intensificar justamente porque temos agora um almirante chegando em Wano, então esse assunto vai entrar muito em pauta agora sobre o nível dos almirantes, porque se o Luffy derrotou o pirata mais forte do mundo, a criatura mais poderosa, o que seria um almirante para ele? Os almirantes ainda assim são muito perigosos. É como a gente falou diversas vezes, o Luffy derrotou o Kaido, ok, mas todo inimigo que ele for enfrentar poderoso vai ter suas dificuldades. O Shanks, provavelmente, caso eles lutem, vai ter um haki do rei mais poderoso. Barba Negra, possivelmente, consegue anular sua fruta, então sempre vai ter um obstáculo pro Luffy ultrapassar, mesmo que ele esteja no mesmo nível que o adversário. Talvez sim, o Luffy conseguiria vencer o Akainu no X1, mas fácil, com certeza não seria fácil. Ele com certeza sairia com feridas fatais, visto que lá na Ilha dos Tritões a gente vê quando o Jinbe menciona o Barba Negra, ele fica de boa, mesmo que o Barba Negra tenha prejudicado seu irmão. Mas quando o Jinbe menciona o Akainu, o Luffy toca na sua cicatriz com dor. Cara, esse assunto dos almirantes a gente vai comentar ainda muito mais aqui no canal. E o Pedro Vitor falou o seguinte: vocês acham que a guerra de Onigashima supriu as expectativas? Eu tenho a impressão que ela não foi tudo aquilo que a fandom esperava, tirando, claro, a transformação do Gear 5 e a queda da Big Mom. Todo esse mini arco teve o mesmo impacto que as outras sagas, Dressrosa, Skype, etc. Gostei muito dos atos 1 e 2 de Wano, mas acho que o Oda perdeu um pouco a mão nessa guerra de Onigashima em si. O que vocês acham? Concordo bastante, porém tem uma ressalva. One Piece, pelo menos pra mim, é uma obra perfeita. Tem ali poucas coisas que desandam, por exemplo, o arco do Fox, pra mim aquilo ali nunca deveria ter existido. Mas por ser uma obra que se mantém de pé e com uma boa narrativa por tanto tempo, por mais de 20 anos, é algo que a gente espera que sempre se mantenha no nível ou que vá subindo cada vez mais. Porém, às vezes o próprio fandom cria muito hype em teoria, ou cria muito hype naquilo que ele quer ver acontecer. Só que a gente tem que entender que quem tá escrevendo é o Oda. Isso é um dos problemas que acontece, principalmente quando se tem muito hype em cima de uma teoria específica. Dito tudo isso, de qualquer forma, eu acho que o Onigashima não supriu as expectativas que muitos esperavam. Teve sim alguns enlargos, alguns momentos foi um pouco arrastado, principalmente o Luffy subir as escadas. Teve muita coisa ali que poderia não ter acontecido, aquela coisa do Queen com a praga, algumas lutas que estavam sendo muito picotadas e cortadas, a gente via só uns trechos, vinha muito personagem parado. Então sim, eu acho que o Oda perdeu um pouquinho do ritmo em Onigashima, mas todos os acontecimentos como um todo foram bem relevantes, que inclusive foi uma coisa que eu gostei muito, que foi os outros Mugiwaras, tirando ali o trio monstro, tendo batalhas muito legais. Mas de todo modo, talvez o próprio anime dê uma suprida nessas intensidades aí que aconteceram no arco, pode dar uma alongada nas batalhas, né, isso vai ser muito bom, mas tudo que aconteceu no arco foi bem relevante e vai continuar sendo relevante para os próximos arcos e até a saga final de One Piece, como a revelação, por exemplo, do próprio Gear 5 que você citou e do Nika. E é com essa pergunta que a gente finaliza esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não se esquece de se inscrever no canal para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Confere a descrição, o link da nossa roxinha, onde a gente faz live simultânea ao YouTube, e também segue a gente no Instagram para ver os próximos posts de perguntas, para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui no vídeo. E é isso, galera, valeu! Valeu, galera!